Bem, boa tarde. Continuando o conteúdo sobre Idade Média, que foi extenso, né? São 1000 anos de história, por isso, vários vídeos retratando, né, o período. Agora nós vamos entrar na parte da crise do sistema feudal. Entretanto, eu tenho que trabalhar a Guerra dos 100 Anos. Aqui nós não iremos nos aprofundar na Guerra dos 100 Anos, porque o intuito não é particularmente a história da França e a história da Inglaterra, mas tentar trazer também algumas curiosidades aqui sobre a história da Inglaterra. Principalmente quem gosta de assistir seriados como Vikings, né, Last Kingdom, a gente retrata aqui uma parte da história. E sim, de certa forma, um pouquinho vai dar um spoiler da próxima temporada, porque a gente já vai prever quem vai subir no trono da Inglaterra, para te mostrar os motivos que levam à Guerra dos 100 Anos. Tá? Que nos importa apenas os motivos da Guerra dos 100 Anos. Então, dito isso, na Inglaterra da Idade Média, a gente trabalha principalmente quais grupos dominavam a Inglaterra desde o século III a.C. até o século I depois de Cristo, quando o Império Romano invade, né, a ilha Bretanha. Então, quem dominava eram os celtas, era um grupo, né, para quem gosta de ler história em quadrinhos, principalmente Asterix e Obelix, são os celtas, né, a imagem deles aqui agora. São grupos, né, lembra até os vikings, né? Às vezes a gente confunde vikings com os celtas, né? Então tá aí a imagem deles, e eles então vão ser chamados pelos romanos durante muito tempo de bretões, porque são o povo que habita a ilha da Britânia ou Bretanha, né? Então tá aí, daí também o nome Grã-Bretanha, né? A Grande Bretanha. Então esses celtas eram as pessoas que habitavam essa área, né? E dominavam, né, a região e tentaram resistir durante muito tempo às invasões romanas até que se aliam a eles. Tá? E não só isso. Você tem também outros povos que tentavam invadir os celtas e os celtas sempre resistindo às invasões. Exemplo, os pictos e também os escotos. Né? Os pictos é esse povo aqui, para quem gosta principalmente da lenda do rei Arthur, né, ou assistiu os filmes, que tatuam os braços, né, e que tem as calças xadrez, e resistiram também aos romanos. E os pictos são esses grupos aqui que lembram muito um guerreiro também um pouco anglo-saxão, né? Tá lá, que é o perfil deles, beleza? Então, são os povos que habitavam e lutavam contra os romanos de certa forma. É importante entender que, para apimentar um pouquinho a história, além de ter um conflito entre celta, romano, pictos e escotos, os anglos, saxões e os jutos também tentam invadir essa área, levando a uma guerra generalizada. E os bretões, né, os celtas, para sobreviver, fazendo alianças necessárias. Se você pegar o mapa aqui, te mostrando as invasões, perceba, né, que os saxões e os anglos ocupam aquela área central da Inglaterra, das melhores terras, né, mais aráveis. E os celtas sendo expulsos principalmente para cá, região de Gales, e aqui da Cornualha, e alguns migrando até para a Irlanda ou para a Escócia, beleza? Então você está tendo aqui a história da Inglaterra, está aqui as áreas, né, País de Gales, onde os bretões ficavam, Cornualha principalmente, beleza? Foi o que eu falei. Então, se você gosta, igual eu falei, da lenda do rei Arthur, vai demonstrar então essa resistência contra os anglo-saxões. Tem até um filme lançado há pouco tempo, né? Arthur, né? Sobre o rei Arthur. O filme é até legalzinho, bom, dessa luta contra os anglo-saxões. Com o tempo, obviamente, convertendo o seu cristianismo, eles vão se tentar uma aliança, apesar de ficar um ranço histórico, né? Um contra o outro. Beleza? O saldo do conflito, então, foi a destruição de todas as instituições romanas até então existentes, e quem manteve, de certa forma, a língua latina, o costume latino, alguns pensamentos romanos, foi a própria Igreja Católica através dos seus mosteiros, né? Como nós vimos anteriormente. Aí o que acontece então? Nesse momento, quando os anglo-saxões conseguem se fixar, né, eles dividem a Inglaterra numa heptarquia, que são 7 grandes reinos, né, que você já começa a ver principalmente nas séries. As séries começam já com a heptarquia anglo-saxônica. Então você tem lá Gales, que é a área dos bretões, você tem a Nortúmbria, Mércia, né, Anglia Oriental, você tem o Essex, que é a casa principal, a capital Winchester, que ficava aqui, entre os reinos. Você tem o Sussex, Kent,
Essex, que eram os reinos ligados à casa de Wessex, que era a casa mais poderosa nesse momento entre os séculos 6 e 7, atingindo seu ápice no século 9, né, com Alfredo, né, o Grande, que vai unificar, consegue unificar essas casas. Se você for ver o seriado Last Kingdom, trata claramente esse processo. Beleza? Então você tem, né, durante 5 a 8, igual eu falei, no século 9, o Alfredo, da casa de Wessex, ele predomina. Aí eu vou explicar por que essa casa em particular e como é que funcionava essa designação de quem seria o rei na Inglaterra, tá? A sua descendência, então, luta para a unificação e aí o seriado retrata essa luta pela unificação do Last Kingdom. Então você vai ter o Alfredo, o filho dele, Eduardo, né, o antigo, e o filho bastardo dele, Altestan, que vai chegar sendo o rei, e os reis que vão unificar a Inglaterra com poder forte, central e com um exército organizado. Perceba aqui que o feudalismo inglês é diferente do feudalismo francês. O feudalismo francês é uma divisão de poderes das casas. Aqui não, há a concentração do poder numa casa, há um poder forte central do rei com um exército, que ele podia convocar quando quisesse. Tá? Diferente. Então, o feudalismo aqui agiu. Então, como é que funcionava o feudalismo inglês, né? Uma monarquia forte, entretanto, não hereditária. A hereditariedade real, ela surge apenas no século XVI, com o absolutismo. Era decidido, então, quem seria rei através de uma assembleia chamada Witan. Perceba que a história da Inglaterra, o rei convive com uma assembleia de nobres. Aqui já está um proto-parlamento, a ideia do parlamento já instituído, né, no cerne da sociedade inglesa. E esse Witan, então, entre a casa real dos Wessex, qualquer um poderia ser designado. Tio, filho, sobrinho. Então, eles são chamados de Athelings, né, os descendentes da nobreza inglesa, poderia decidir, então, quem desses iriam governar. Não necessariamente o filho do rei, tá claro? Entre a casa de Wessex. Então, esse cara que tinha, né, que fosse eleito, escolhido como rei, ele teria à disposição dele um fyrd, que seria um exército saxão. Ele convocaria esse exército, que estaria espalhado no território inglês, né, nos shires, ou seja, condados, que eram comandados por três pessoas. Um padre, um cardeal, né, um elderman, que era um nobre de orientação do rei, tipo um general do exército, um cara proeminente na batalha, e um sheriff, que é tipo um prefeito local. Beleza? E esse sistema deu certo durante muito tempo, né? Obviamente, o que vai dar errado? A descendência. Depois de Altestan, começa uma disputa pela casa, quem seria rei, e essa disputa leva à destruição da família e principalmente uma disputa por território de outras pessoas também. Aí um rei, né, na verdade um duque da Normandia, chamado Guilherme, descendente direto, para quem gosta também de série, de Rollo. Rollo foi o primeiro duque da Normandia. Quem assiste Vikings, Rollo, né, irmã de Ragnar, ele governa a Franquia. Então, ele vai governar essa região da Normandia. Então, Guilherme I é descendente desse Rollo. E esse Guilherme I, então, no século XI, devido a uma disputa territorial, uma disputa principalmente familiar em Wessex, por ganhar uma pessoa que ele não queria, que não tinha uma aliança próxima dele, ele resolve invadir a Inglaterra, instaurando uma nova dinastia. A Normandia está aqui, ele vai lá e invade, então instalando uma nova dinastia, a dinastia normanda, ou seja, do feudo normando. Tá claro? Quem são os reis normandos? Você tem Guilherme I, Guilherme II, Henrique I, e aí os descendentes de Henrique I, né? Estevão e Matilde, que são irmãos, brigam pelo poder, levando então ao fim dessa dinastia. Matilde é casada com uma outra família francesa chamada Plantageneta, e esses Plantagenetas então se tornam, ela ganha a disputa com o Estevão, e então essa Matilde, junto com o seu marido Godofredo, se torna o rei
primeiro rei Plantageneta da Inglaterra. Aqui começa o problema. Porque a dinastia, então, inglesa, ela também tem terras na França, assim como também a dinastia francesa tem terras na Inglaterra. Com a morte de reis específicos das famílias Plantageneta e principalmente da família agora que está no poder, que é a Valois, na França, lembrando que a França foi formada, né, pela Capetinga, e consolidada com esses Valois. Por quê? Porque geralmente os reis morriam sem herdeiros e escolhiam entre eles os duques proeminentes, e esse duque de origem capetinga, mas com o nome Valois, sobe e é a nova dinastia também estourada na França. Há uma disputa territorial levando a um conflito entre as duas nações que se arrasta durante 100 anos, na verdade 117 anos, chamando Guerra dos 100 anos. Obviamente a guerra não é contínua, há momentos de trégua, paz, e aí eles disputam um território rico, que é a região de Flandres, já tem feiras, então disputando para a formação da Inglaterra e da França, a partir do século XIV, né? Começa no século XIII e vai até o século XIV, 100 anos de guerra. Lembrando que é a primeira vez, então, na Europa, depois do feudalismo, que há a formação de monarquias centrais. Lembrando que essas monarquias que se formam não são monarquias modernas, são monarquias feudais. Há o poder real. Na França ele não tem tanto poder assim. Na Inglaterra ele deveria ter poder, só que devido à Guerra dos 100 Anos ele vai perder esse poder, levando então um fortalecimento real, mas dominado principalmente pela nobreza. Eles não conseguem instaurar ainda um Estado moderno e por isso não conseguem praticar a expansão marítima aí do futuro. Apenas estados modernos tinham a capacidade disso, que no caso, os primeiros a se formar foi Portugal e Espanha, que é o assunto para as próximas aulas. Beleza? Obrigado pela atenção. Abração.